a introdução do texto dissertativo, depois de colocar, né, o título, como nós falamos anteriormente, e você já escolheu a sua ideia. Fazer só uma observaçãozinha, um parêntese. Professora, eu não quero começar com o título, eu quero ir logo fazendo os parágrafos e escolher o título depois. Esqueci de fazer essa perguntinha, né? Faz o seguinte, escolhe a sua melhor opção. Por exemplo, eu prefiro começar escrevendo e depois ler o texto inteiro e do texto todo eu tiro uma frase e coloco como título. Perfeito. Quero colocar o título primeiro e ficar logo livre dele para não perder 2 décimos. O problema não é só esse não. É escolher o título primeiro e começar a desenvolver baseado naquele título que você escolheu, tá? Eu, por exemplo, fui treinada a vida inteira, né? As pessoas me davam um título, um assunto, e eu tinha que começar a escrever em cima dele. Problema meu, aprendi assim, tá? Até gosto disso, mas 90% dos meus alunos preferem fazer o texto todo, depois eles leem e tiram, desse meio eles tiram uma frase e colocam como título, ok? Tá esclarecido. Aí ele vai começar a introdução textual. Vou passar para você apenas algumas maneiras hoje, algumas fórmulas mais rápidas para a introdução textual. Aquela história que deu branco, eu não sei responder, não sei o que vou fazer, não sei como começar. Querido, só se você não conhece o tema, tá? Se aconteceu aquilo que eu te falei antes, você não se atualizou, tá? Você não se aprofundou, né? Não procurou se especializar para ficar atualizado, saber tudo o que acontece ao teu redor, a culpa não é do professor de redação. Eu vou te dar todas as técnicas possíveis. Se você não conseguir, não souber nada para preencher as entrelinhas, tá? Pede para sair, bonitão. Não deu para você, ok? Não vai ser o nosso caso, correto? Vamos pensar, respirar fundo, saberemos o assunto e vamos à técnica para desenvolvê-lo, ok? Opção 1. Você tem, para começar o seu texto, utilizar, por exemplo, tema, tá? Mais abordagens e comentários sobre ele, ok? Tá. Quando eu falo tema, tá? Já expliquei, né? Antes que você deve não repetir palavras do tema. Não fazer comentários idênticos aos que estão ali. Não dizer sim, né? A Terra tem problemas. Não, o planeta não sofre. Você não tem essa ideia, tá? Você pegou sinônimos, você pegou uma frase, você pegou uma expressão que vai dar uma retomada a esse tema, tá ok? E depois você vai desenvolver esses argumentos. Então, a minha primeira sugestão é essa. Uma abordagem sobre o tema, mais argumentos. De preferência, tá? Argumento 1 mais argumento 2 mais argumento 3. Tá. Então vamos lá, tá? Eu vou colocar, por exemplo, como se fosse a ideia do planeta Terra, né? Podemos ver aqueles problemas, né? Que são ocasionados com o decorrer do tempo. Vamos pensar em algo que seja bem rápido e compreensivo, tá? Eu não poderia responder, não poderia de imediato dizer para você, ó, vou te dar agora uma introdução pronta. Não, vou tentar simular para você. Eu pego o tema, tá? Compreende-se, tá? Que o homem não consegue solucionar vários problemas que preocupam a todos em relação ao planeta Terra. Tá. Sei de onde eu vi isso não, mas ficou legal. Fiz uma abordagem do tema? Fiz. Tenho a minha tese principal? Tenho. Qual foi a sua tese? Comentar
que o homem não solucionou os problemas que envolvem, que afetam o planeta, tá? Eu já estou pensando, eu coloquei isso porque 90% é culpa dele. Já estou pensando em vários problemas que ele não soluciona, porque ele é o culpado. Então essa tese ficou legal, tá? Encontrei a frase inicial, comecei o texto e daqui para lá ninguém mais vai me dizer que tem problemas para começar uma redação. Porque se você encontrou essa frase inicial, agora você tem que me dizer os porquês, ou tem que me explicar por que você disse isso. Olha a minha relação anterior para você, da coesão e da coerência. Lembra do conjunto dos números pares da outra aula? Pois é, quando eu coloquei aqueles números pares, eu escrevi os que eu gostava e os que eu sabia. Então, para começar o texto, tá? Eu fiz uma definição do tema e agora eu vou dizer, entre outros problemas graves, né, que o homem não soluciona, né? Então eu vou colocar, entre outros problemas graves, eu tenho escolha o meu argumento, tá? Aí, cabe a você, querido, me dizer qual é o problema mais grave, tá? Eu acredito que seja, para mim, é a paz no planeta. Eu tenho essa definição na minha cabeça. Eu acho que o homem não consegue alcançar a paz por 1001 motivos. Tá vendo? Eu não vou te explicar isso tudo agora, né? Porque nós temos um tempo de aula, tá? Mas em um papo, né? Numa mesa de bar, onde a gente exerce o direito de democracia, conversaremos sobre isso e eu vou te dizer quais são os problemas que eu acredito que implicam na falta da paz no mundo, tá? É assim que você tem que proceder. Se você conversa fora, se você bate papo com os amigos sobre isso, você tem argumentação. Eu tenho essa porque, né, eu já estudo sobre isso e acompanho. Então, para mim, o meu primeiro seria a paz. Para você, vai ser outro. E assim sucessivamente. Eu tenho paz, eu tenho o meio ambiente, tá? E, consequentemente, eu tenho a miséria no mundo, tá? O planeta Terra tem problemas gravíssimos, entre eles a miséria, tá? A paz, né? E o meio ambiente, que eu acredito que isso não soluciona, ok? Então, quando eu fizer essa definição, tá? Que é minha, e os meus argumentos, será o tipo de redação argumentativa, tá? Onde eu vou fazer a apresentação dos argumentos com causas e consequências. Quando eu, Beth, escrevi argumento 1, 2 e 3 aqui, eu fiz as tradicionais 5 linhas, que é a minha tese, minha técnica, tá? Já deixei aqui meu ponto parágrafo e depois, na aula seguinte, quando você aprender desenvolvimento, você vai ver, pô, professora, eu nem precisava dessa aula, a senhora já me explicou, eu já sei que a próxima linha é argumento 1. Pô, beleza, você vai estar safo, tá? E depois, o argumento 2 e o 3. Essa tese, essa técnica, para mim, para quem está começando a escrever, quem quer tirar suas dúvidas, eu acho que ela é a técnica melhor, tá? É a mais fácil que tem, mais simples. Partindo daí, você tem agora para os veteranos, né, os que são irredutíveis, não abrem mão da tradicional filosofia dos filósofos. Nada contra, senhores, nada contra, tá? Eu estou até brincando com vocês. Mantenham as suas técnicas e as suas teses. Por favor, tá? Só não me coloquem filósofos, tá? Que nunca existiram, tá? Com expressões que nunca foram ditas. Então, forma de começar. Professor, eu gosto daquela tradicional, né? Eu cito o filósofo, tá? Dou a tese dele, né? E depois começo a colocar os argumentos do tema. Perfeito, querido. Tá certíssimo. Qual é a crítica que a professora Beth faz, tá? De acordo, segundo o filósofo William Bonner, né? O país
o planeta está sofrendo uma catástrofe. William Bonner nunca foi filósofo. Outro detalhe, tá? Você está falando do país e o assunto era planeta e você colocou o país ou o planeta. Eu quero uma tese específica. Se ele não é filósofo, você ouviu alguém falar isso e não sabe ao certo, não coloque. Fora isso, você pode citar tranquilamente quem você quiser. Uma expressão de um cantor, sabe? O nome de um poeta, de um escritor, a filosofia de alguém, nada disso é proibido, contando que você saiba utilizar o elemento certo, sabe? Você tem as possibilidades, de acordo com Jean-Paul Sartre, tá? Aí você vai, usa a técnica certa, né? Gramaticalmente, né? O homem, tá? É mais daquilo do que aparenta. O homem é mais do que aparenta a sua imagem. Não sei a filosofia, estou citando. Então, entre aspas. Pergunta a Beth. Jean-Paul Sartre, perfeito, tá? De acordo com, segundo ele, tá certo. Entre aspas, foi o que ele disse. Tá perfeito, querido. E o que vem agora? Onde vai entrar a tese do tema? Onde você vai abordar o tema? Ah, professor, o que ele disse que o homem é mais do que aparenta ser, tá? Onde você vai encaixar o tema? Problemas do planeta Terra. Ah, eu consegui, tá? Entre outros fatores, destaca-se o desprezo com o seu próprio planeta, a ambição, movido pela ambição, pelo desespero, pelo egocentrismo. Tá, eu até gostei, mas você não chegou aonde eu queria. Então, use a sua técnica, tá? Adorei. Pode citar o filósofo, pode citar o poeta, pode fazer de acordo com. Mas me convença de que a tese dele vai ao encontro do tema abordado na sua redação, correto? Não faça essas cópias e essas sugestões que são dadas por aí, tá? Aí me disseram que quanto mais personagens eu cito, as opiniões do outro, mais a minha redação é validada. Vou falar um segredo para você. Eu nunca pontuei com notas altíssimas alunos que fizeram isso. Sabem por quê? Porque eles nunca conseguiram atingir a argumentação deles. A definição, a argumentação deles sempre é de Jean-Paul Sartre. Sempre é segundo o filósofo tal. Sempre é a definição dada pelo historiador. Se ele citou a opinião dele, tá? Segundo o historiador, segundo ele, quer dizer, de acordo com ele. E o que eu digo em relação a isso? Eu contei a filosofia dele, eu contei a tese dele. Então a Beth, quando leu, ela não viu o meu argumento, ela viu uma maravilhosa explicação de filosofia, de história, de conhecimento da tese, perfeita. Mas eu esqueci que o meu argumento da introdução do meu tema não tinha sido abordado. Então, isso já levou algum aluno a ganhar fuga ao tema. Ok? Então, muito cuidado com isso. Mas é válido? É. Citação é válido? É. A forma de introdução feita através das citações, perfeitas. Retrospectiva histórica, maravilhoso, tá? Tudo é muito bonito. Contando que leve você a ter a sua tese principal e abordar o tema. Se não abordar o tema, querido, não adianta nada ser citado, ok? A terceira forma de você começar um texto, finalmente, né? Começar essa introdução, vamos lá. Pega, inverte a situação, faz uma enumeração de fatos, tá? Enumera os argumentos e coloca a paz no mundo, os problemas ambientais e a miséria são, entre outros fatores, os mais graves que o homem não consegue resolver, tá? Dentro do planeta Terra. Formula de uma outra maneira, tá? Não estou fazendo assim para você na hora, né? Acho que eu estou até conseguindo elaborar.
O que eu quero te dizer é que você tem formas diferentes de começar o seu texto, tá? Pegue os argumentos, apresente, faça essa seleção de argumentos, dê a definição e aborde o tema. Ao contrário, aborda o tema, apresenta a argumentação. Não fique explicando mais. Ele faz isso porque não ama a sua terra, não quer deixar nada para a geração futura. Não cheguei ao final, só estou começando, coração. Então, por favor, tá? A priori, eu te dou essa técnica, ok? No decorrer das aulas, já posso adiantar que vocês terão o prazer de fazer uma redação junto comigo, de discutir temas junto comigo, né? Aqui eu vou mostrar para você os temas, tá? Como começar, como desenvolver temas variados e ainda chegar aos temas conotativos, denotativos, sociais, ok? Nosso próximo momento será o desenvolvimento dessa introdução.